estudos sobre calorimetria. Hoje vou falar sobre trocas de calor em misturas diversas. E já que eu vou tratar aqui de troca de calor entre dois ou mais corpos, é importante falar sobre sistemas termodinâmicos. Um sistema termodinâmico consiste em uma certa quantidade de matéria contida em um recipiente. Simples, né? Bem, as paredes desse recipiente podem ser fixas ou móveis, como um pistão, por exemplo. E a natureza dessas paredes também afeta a interação entre o sistema e o meio externo que o cerca. As paredes podem ser adiabáticas. Adiabáticas, ou seja, elas evitam a troca de calor entre o sistema e o meio externo. Em outras palavras, elas isolam termicamente o sistema do meio externo. Chamamos esses recipientes com paredes adiabáticas de calorímetros, como este aqui. Um calorímetro de mistura, que possui um recipiente interno de alumínio, paredes de isopor e uma tampa com um pequeno orifício onde colocamos um termômetro para medir a temperatura da mistura em seu interior. Vou deixar o calorímetro separado para o nosso experimento. Um calorímetro moderno e bem conhecido que a maioria das residências brasileiras possuem é a garrafa térmica. Um recipiente com paredes duplas, entre as quais se faz o vácuo e metalizadas, evitando assim todas as formas de trocas de calor. Assunto que iremos detalhar mais na próxima semana. Se a parede do recipiente for não adiabática, chamamos essa parede de diatérmica, que significa transparente ao calor. Um exemplo é uma parede metálica fina, como de uma panela, por exemplo. Quando dois sistemas estão separados por uma parede diatérmica, eles estão em contato térmico. Um exemplo pode ser um líquido dentro de uma panela quando levado ao fogo. A panela não evita a troca de calor entre a chama e o líquido no seu interior. Voltamos ao caso de dois corpos dentro de um calorímetro. Dois corpos A e B colocados em um recipiente termicamente isolados não trocam calor com o meio externo. Se a temperatura de A for maior que a de B, a transferência de calor do primeiro para o segundo até que atinjam o equilíbrio térmico. Como não há outros corpos trocando calor, se A perder, por exemplo, 100 calorias, nesse mesmo intervalo de tempo, B receberá exatamente 100 calorias. Pela convenção de sinais estabelecida, sempre colocamos a quantidade de calor perdida como negativa e a quantidade de calor recebida como positiva. Então, nesse exemplo, temos a quantidade de calor perdida por A como menos 100 calorias e a quantidade de calor recebida por B como mais 100 calorias. Logo, podemos concluir que a soma algébrica dessas quantidades de calor será igual a zero, ou seja, que A mais que B é igual a zero. Essa constatação deu origem ao que chamamos de lei zero da termodinâmica. Vamos resumir essa lei. Se dois ou mais corpos trocam calor entre si, termicamente isolados do meio externo, a soma algébrica das quantidades de calor trocadas pelos corpos até o estabelecimento do equilíbrio térmico deve ser igual a zero. O calorímetro participa das trocas de calor, embora, na maioria das vezes, sua participação seja discreta. Quando o calorímetro
recebe ou cede uma quantidade de calor considerável, devemos levar em conta sua capacidade térmica, ou seja, ele será mais um corpo participando nessa troca de calor. Nesse caso, escrevemos QA mais QB mais o Q do calorímetro igual a zero. A lei zero da termodinâmica é muito útil no laboratório, pois possibilita calcular a capacidade térmica de um calorímetro ou o calor específico de uma substância desconhecida. A ideia aqui hoje é usar essa lei para descobrir a capacidade térmica desse calorímetro. Para realizar esse experimento, vamos utilizar uma balança, uma chapa de aquecimento, 100 gramas de água a 80 graus Celsius, um calorímetro a temperatura ambiente, 100 gramas de água a temperatura ambiente. Nós vamos medir essa temperatura ambiente com um termômetro. Então, vou colocar 100 gramas de água no calorímetro, água a temperatura ambiente. E vou aguardar um tempo para conferir a temperatura dos dois, tanto da água quanto do calorímetro, que estão à temperatura ambiente. À direita, eu estou aquecendo 100 gramas de água. Bem, vou considerar como temperatura inicial do calorímetro e da água 23,2 graus Celsius. Então, essa vai ser a temperatura inicial da água e do calorímetro. Agora eu vou acompanhar a temperatura da água que está sendo aquecida. Quase lá, quase chegando a 80. E agora vamos acompanhar a temperatura de equilíbrio.
Vamos agora anotar todos os dados obtidos no laboratório. Então, vamos anotar por calorímetro. A capacidade térmica desse calorímetro eu não tenho, que é a minha incógnita, mas eu consegui medir a temperatura inicial desse calorímetro, 23,2 graus Celsius, e a temperatura final desse calorímetro, 49,7 graus Celsius. Para a amostra de água 1, que é a água à temperatura ambiente, eu consegui medir a massa dessa amostra, 100,14 gramas. O calor específico é o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Medi a temperatura inicial, 23,2 graus Celsius. E a temperatura final dessa água, que é a temperatura de equilíbrio, 49,7 graus Celsius. Para a amostra de água 2, que é a água aquecida, eu medi a massa dela, que é 100,08 gramas. O calor específico é o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. A temperatura inicial dessa água, que é a temperatura antes dela entrar no calorímetro, que foi 82,8 graus Celsius. E medir a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, 49,7 graus Celsius. Após anotar todos os dados, nós vamos montar a expressão da quantidade de calor trocada por cada corpo. No caso do calorímetro, é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. A capacidade térmica é incógnita, mas eu posso calcular a variação de temperatura desse calorímetro. Temperatura final, 49,7, menos a temperatura inicial, 23,2. Para a variação, vai dar 26,5. Então, o Q do calorímetro vai ser a capacidade térmica vezes 26,5. Eu guardo essa expressão. Vamos montar agora a expressão para a amostra 1. Como que eu calculo a quantidade de calor trocada por essa amostra 1? Pelo produto da massa, pelo calor específico, pela variação de temperatura. A massa dessa amostra, 100,14, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura, que vai ser a temperatura final dessa amostra, 49,7, menos a temperatura inicial dessa amostra, 23,2. Simplificando essa expressão, eu tenho 100,14 vezes 26,5. Eu vou parar por aqui, poderia simplificar mais, mas eu vou para a segunda expressão da amostra 2 de água. É a mesma relação matemática, é o produto da massa pelo calor específico, pela variação de temperatura. A massa dessa amostra, 100,08, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura. Cuidado agora, hein? Muita atenção. É sempre a temperatura final, que no caso dessa amostra é 49,7, menos a temperatura inicial, que é 82,8. Nesse caso, vai ficar, quando eu simplificar, negativa, né? A variação de temperatura. Lembrando que esse corpo, ele perdeu o calor. Olha aí o sinal aparecendo. Lembrando que, para um sistema termicamente isolado, eu sei que a soma da quantidade de calor trocada por cada corpo tem que ser igual a 0. Então, eu vou pegar o Q1 mais o Q2 mais o Q3, que é o Q do calorímetro, e eu sei que isso somado tem que ser igual a 0. Então, substituindo aquelas expressões, né, que eu deixei anteriormente, eu vou ter uma expressão maior, que vai ser o Q1, que é 100,14 vezes 26,5, mais o Q2, que é 100,08 vezes menos 33,1, mais o Q do calorímetro, que é a capacidade térmica, vezes 26,5. E isso somado tem que ser igual a 0. Simplificando a minha expressão, por primeiro termo eu tenho 2.653,71. Por segundo termo, 100,08 vezes menos 33,1. Eu tenho menos 3.312,65. E eu conservo o último termo, que tem a minha incógnita. Posso simplificar ainda mais, né? Realizando essa subtração aí, que vai dar menos 658,94. Está subtraindo de um lado da expressão, quando eu passar por outro lado, vai passar somando, operação inversa. Então, eu vou ter o último termo, ser
vezes 26,5 igual a 658,94. O que está multiplicando passa por outro lado, né, da igualdade na operação inversa, que seria a divisão. Logo, a capacidade térmica vai ser 658,94 dividido por 26,5. E aí, quando você realizar essa conta, você vai achar a capacidade térmica desse calorímetro, que é 24,87 calorias por grau Celsius. Após descobrir a capacidade térmica desse calorímetro, posso agora determinar o calor específico de qualquer material, desde que caiba, né, dentro do calorímetro. Como esse corpo de prova aqui. Para realizar essa experiência, vamos utilizar um termômetro, 100 gramas de água a temperatura ambiente, um calorímetro a temperatura ambiente, um corpo de prova a 80 graus Celsius, uma chapa de aquecimento e uma balança. Então, nesse experimento, eu vou colocar no calorímetro 100 gramas de água a temperatura ambiente. O calorímetro também está a temperatura ambiente. E eu vou esperar os dois entrar em equilíbrio térmico, para medir a temperatura inicial. Enquanto isso, eu estou aquecendo o bloco metálico, que a gente quer determinar o calor específico desse bloco. Estou aquecendo ele mergulhado na água. E como ele é metálico, ele acompanha a temperatura da água. Então, a temperatura inicial do calorímetro mais a água, a temperatura ambiente, 23,7 graus Celsius. Agora vamos acompanhar, separar aqui a água, e eu vou acompanhar a temperatura da água que está sendo aquecida, que vai ser a temperatura do bloco metálico. Então, já adiantei, já deixei os dois aquecendo. A minha ideia é que chegue também a 80 graus Celsius. Então, tá quase lá. Eu já vou aqui me posicionar para transferir o bloco. Dessa vez eu vou até aproximar o calorímetro. Então, a ideia é colocar o bloco com a água e tampar rapidamente e acompanhar a temperatura da mistura até entrar em equilíbrio, até estabilizar. Quase lá. Vamos dar uma mistinha. Quase lá. E foi.
29,8, a nossa temperatura de equilíbrio. Então, vamos continuar o nosso experimento 2, que tem o objetivo de calcular o calor específico do corpo de prova. Então, segundo passo é anotar todos os dados obtidos no laboratório, montar as expressões e aplicar na lei zero. Então, vamos fazer isso. Primeiro passo, vamos anotar os dados que nós temos para o calorímetro, que é a capacidade térmica dele, que medimos, né, no experimento 1, que é 24,87 calorias por grau Celsius. Na verdade, medimos não, na verdade calculamos, né? A temperatura inicial desse calorímetro no segundo experimento, que foi 23,7 graus Celsius. E a temperatura final dele, que é a temperatura de equilíbrio, 29,8 graus Celsius. Para a amostra 1, que é a água a temperatura ambiente, nós temos a massa dessa água, 100,12 gramas. Temos o calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius. Temos a temperatura inicial dessa água, 23,7 graus Celsius. E a temperatura final dessa água, que também é a temperatura de equilíbrio, 29,8 graus Celsius. Para o corpo de prova, nós temos a massa dele, 144,7 gramas. Não temos o calor específico desse corpo de prova, então é nossa incógnita. Mas temos a temperatura inicial dele, antes de entrar no calorímetro, 80,3. E a temperatura final desse corpo de prova, que também é a temperatura de equilíbrio, 29,8 graus Celsius. Depois de anotar todos os dados, nós vamos montar as expressões para calcular a quantidade de calor trocada por cada corpo. Do calorímetro, a quantidade de calor é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Então, vai ser 24,87 vezes a temperatura final, 29,8, menos a temperatura inicial, 23,7. Simplificando a expressão, vai ficar 24,87 vezes 6,1, que seria a variação de temperatura do calorímetro. A expressão para a amostra 1 de água vai ser calculado pelo produto da massa, pelo calor específico, pela variação de temperatura. A massa dessa amostra é 100,12 vezes 1, que é o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, que vai ser a temperatura final, 29,8, menos a temperatura inicial, 23,7. Simplificando um pouco essa expressão, vai ficar 100,12 vezes 6,1. Para o corpo de prova, eu vou usar a mesma expressão que eu usei para a água, né? O calor sensível, que é o produto da massa pelo calor específico vezes a variação de temperatura. A massa do corpo de prova é 144,7. O calor específico é minha incógnita, então ele se mantém. Vezes a variação de temperatura, que é sempre a temperatura final do corpo de prova, que é a temperatura de equilíbrio, 29,8, menos a temperatura inicial desse corpo de prova, que é 80,3. Simplificando essa expressão, vai ficar 144,7 vezes o calor específico, vezes menos 50,5. Se você continuar simplificando, né,
Fazendo o produto, né, dos números, vai vezes 144,7 vezes menos 50,5, você tem que a quantidade de calor trocada pelo corpo de prova é o produto de menos 7.307,35 vezes o calor específico. Depois disso, nós vamos substituir essas expressões na lei zero da termodinâmica. Então, substituindo, que é na lei zero, que é Q1 mais Q2 mais o Q do calorímetro, tem que ser igual a zero. Então, a quantidade de calor trocada pelos corpos no sistema termicamente isolado, a soma dessas quantidades de calor, né, tem que ser igual a zero. Então, substituindo as expressões, eu vou ter 100,12 vezes 6,1 menos 7.307,35 vezes o calor específico do corpo de prova, mais 24,87 vezes 6,1 igual a zero. Então, vamos simplificar essa expressão, fazer os produtos, né, que podemos. 100,12 vezes 6,1 vai dar 610,73. Eu mantenho o segundo termo, né? Menos 7.307,35 vezes o calor específico. Mas dá para simplificar o último termo, que vai dar 151,71. Eu posso somar os termos que não tem a minha incógnita. Então, eu posso somar 610,73 com 151,71. Isso vai dar 762,44. O que não tem a incógnita, eu posso passar para o outro lado. Então, se está somando, eu posso passar subtraindo. E aí eu tenho os dois termos agora negativos, né? Então, eu posso multiplicar por menos 1. E aí o calor específico vai ser 762,44 dividido por 7.307,35, né? Que está multiplicando, passa para o outro lado da expressão, a operação inversa, que é a divisão. Fazendo essa divisão, eu vou achar para o calor específico do meu corpo de prova 0,104, e como a gente está falando de calor específico, calorias por grama grau Celsius é a minha unidade. Vamos ver uma aplicação matemática dessa lei com o professor Alex. Determine a temperatura de equilíbrio térmico do seguinte sistema. Num calorímetro de capacidade térmica igual a 30 calorias por grau Celsius, a 100 gramas de água a 10 graus Celsius. E depois são adicionados mais 100 gramas de água a 60 graus Celsius. Ok, pessoal, então vamos à resolução do problema. Como se trata de um problema de mistura, a gente precisa anotar os dados de cada elemento que vai ser misturado separadamente. Então aqui eu tenho o calorímetro, a amostra de água 1 e a amostra de água 2. Tá? Ele não me deu a temperatura inicial do calorímetro, mas ele falou o seguinte, que a primeira amostra de água estava dentro do calorímetro já. E aí eu vou adicionar uma segunda amostra. Então é seguro assumir que a primeira amostra de água e o calorímetro já haviam trocado o calor ali o suficiente para adquirir equilíbrio térmico. Então eu vou colocar que a temperatura inicial do calorímetro é a mesma da primeira amostra, que é 10 graus Celsius, ok? Então aqui eu tenho um calorímetro onde ele me deu a capacidade térmica e a temperatura inicial, tá? Temperatura final que eu quero descobrir de toda essa mistura. Para quem não lembra o que é um calorímetro, né? Um calorímetro é um recipiente onde as coisas podem trocar essa temperatura entre si, mas sem necessariamente trocar a temperatura com o meio externo. Pode ser uma garrafa térmica, uma caixinha de isopor vedada, alguma coisa assim, tá? Isso que é o que nós chamamos na física de calorímetro, ok? Então ele deu a capacidade térmica do calorímetro, 30 calorias por grama, a temperatura inicial 10 graus Celsius e a temperatura final é desconhecida. A água, a amostra 1, a massa é 80 gramas, o calor específico é 1, né? O calor específico da água. A uma temperatura inicial de 10 graus Celsius, ela está lá no calorímetro e vai ser misturada. A segunda amostra de água, que tem 60 gramas e vai ser misturada, adicionada, ela tem um calor específico de 1 caloria por grama por grau Celsius também, afinal de contas é água.
Temperatura inicial, 60 graus Celsius. Temperatura final, também desconhecida. Aqui uma coisa importante. Eu não estou considerando que vai haver troca de estado, que não vai ter ninguém virando gelo ou evaporando aqui. Por quê? A temperatura inicial de todo o sistema é 10 graus. A menor temperatura que existe no sistema é 10 graus. A maior é 60. O equilíbrio vai sair em algum lugar aí no meio. Não tem como eles não trocam calor para fora, eles não perdem nem ganham calor de fora, não tem como eles ficarem mais quentes do que 60 graus Celsius ou mais frio do que 10 graus Celsius. E nesse intervalo de 10 a 60 graus, a água não muda de estado. Então, as trocas de calor vão ocasionar vão resultar apenas em mudanças de temperatura. Não vai haver mudanças de estado físico. Então, as únicas expressões que eu vou usar são as que envolvem variação de temperatura. Ok? Bom, a temperatura final é desconhecida e, como a gente já aprendeu na aula sobre equilíbrio térmico, se você permite que substâncias troquem de calor, troquem energia entre si, elas tendem a fazer isso até atingir um equilíbrio térmico. Então, tanto o calorímetro quanto a água 1 quanto a água 2 vão ficar trocando energia até todo mundo ficar numa mesma temperatura final, que eu vou chamar aqui de X. Então, ela é o mesmo valor para todo mundo. Com isso, então, eu vou montar a expressão que determina o calor trocado por cada um, tá? O calor trocado pelo calorímetro vai ser a capacidade térmica vezes a variação de temperatura do calorímetro. Variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final é X e a inicial é 10. Então eu tenho aqui X menos 10. Essa é a quantidade de calor que o calorímetro vai trocar nesse processo. E a água 1, a amostra de água 1, quanto de calor ela vai trocar? Bom, ela é uma substância que eu conheço a massa, o calor específico, então eu vou usar a equação fundamental da calorimetria. Então a quantidade de calor será a massa de água, 80 gramas, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura da água, que é a temperatura final menos a inicial, X menos 10. Ok? E por fim, eu tenho o calor trocado pela amostra de água 2, a água mais quente que vai entrar na mistura. Novamente, eu tenho que a quantidade de calor é a massa, 60 gramas, vezes o calor específico da água, vezes a temperatura final menos a inicial, X menos 60. Esse é todo o calor que vai ser trocado entre eles. É o calor que a água 2 vai trocar, é o calor que a água 1 vai trocar e é o calor que o calorímetro vai trocar. E, pela lei zero da termodinâmica, nós sabemos que num sistema fechado, que não troca calor com o meio externo, a soma das trocas de calores entre si tem que dar zero, ou seja, o que um perdeu, o outro tem que ganhar e vice-versa. Então, pela lei zero da termodinâmica, eu tenho que o calor trocado pela água 1 mais o calor trocado pela água 2 mais o calor trocado pelo calorímetro tem que dar zero. Ok? Então, vamos colocar essas expressões lá. Então, calor trocado pela água 1, 80 vezes 1 vezes X menos 10, mais calor trocado pela água 2, 60 vezes 1 vezes X menos 60, mais o calor trocado pelo calorímetro, 30 vezes X menos 10. Isso tudo tem que dar zero, ok? Bom, eu vou aplicar aqui a distributiva em cada um desses parênteses para poder abrir essa expressão e achar uma equação com apenas a variável x e localizar o meu x, que é a temperatura de equilíbrio que eu quero achar, ok? Então 80 vezes x é 80x, 80 vezes 1 vezes x, 80 vezes 1 vezes 10, 800, mais 60 vezes 1, 60 vezes x, 60x, menos 60 vezes 1, 60, vezes 60, 3.600, mais 30 vezes x, 30x, menos 30 vezes 10, 300. Isso tem que dar zero. Eu vou agrupar todos os termos que tem x do lado de cá, tá? Então, 80 mais 60, 140, mais 30, 170x. E todos os termos que são numéricos. Então, menos 800, menos 3.600, menos 300, dá um total de menos 4.700. Então, passo o termo negativo para lá positivo, 170x é igual a 4.700, x é igual a 4.700 dividido por 170, que dá aproximadamente 27,7 graus Celsius.
Então, esta é a temperatura de equilíbrio desse sistema, ou seja, eles vão trocar calor até que eles cheguem todos na mesma temperatura, e essa temperatura será 27,7 graus Celsius. Ficou claro, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês e que vocês sempre tenham atenção nesse tipo de problema. Problema de mistura é muito importante colocar as variáveis de cada mistura, os dados de cada substância, montar a expressão para o calor trocado por cada substância e aí sim aplicar a lei zero da termodinâmica, somando os calores e igualando a zero, tá? Daqui para baixo é uma questão puramente matemática, né? Resolução de equação de primeiro grau simples, tá? A física, todo o raciocínio de física que você precisaria seria para montar o problema. Daqui para frente é uma questão de manipulação matemática, tá bom? Treinem bastante e até o próximo problema.